Oi, gente. Hoje nós vamos fazer a apresentação da obra A Ideologia Alemã, de Karl Marx e Engels. Então a gente vai apresentar de forma que o pessoal do primeiro semestre consiga realizar o entendimento dele. Logicamente, tem muitas questões complexas que eu vou deixar de abordar agora ou vou abordá-la de maneira mais simplificada para poder facilitar para o pessoal do primeiro semestre, que é a turma de calouros. Então, qual é a questão principal já no prefácio do autor? Aqui o Marx e o Engels, eles buscam explicar o que é a ideologia, o que é o entendimento que eles têm sobre o processo histórico, como que a história se desenvolve, e eles falam da Alemanha do século XIX. Então a gente tem que lembrar que Marx está falando dos seus contemporâneos, dos intelectuais do século XIX, com os quais ele conviveu, os quais ele leu, estudou, e aí ele apresenta uma crítica. Então nós temos que observar que ele põe muitos nomes de autores aqui. Ele vai falar do Bauer, vai falar do Strauss, vai falar de diversos pensadores alemães aqui, que são filósofos, que têm um problema no seu entendimento, que ele fala que o problema do entendimento da filosofia alemã é que ela é uma filosofia voltada para as ideias, e ele quer fundar uma filosofia voltada para as questões materiais. Então, que nós temos que refletir a interpretação da realidade para criar a teoria, e não criar a teoria para interpretar a realidade. Então, ele coloca que é essencial que os indivíduos entendam que, aí aqui ele faz uma, uma crítica a esse império das ideias, quer dizer, para ele, as pessoas precisam entender como é que se produz, como que se organiza a sociedade, para entender como as ideias, como a cultura, como o poder político são gerados e pensados, e não o contrário. Então, o grande problema da filosofia contemporânea a Marx e da filosofia que o antecedeu é o predomínio das ideias, que ele identifica aqui nos pensadores seguidores do Hegel, que ele chama aqui de jovens hegelianos. Então ele aponta uma série de problemas nesse prefácio aqui e na introdução 1, né? Oposição entre a concepção materialista e a idealista. O que fica para nós aqui, basicamente, tirando as polêmicas filosóficas que são complexas, é que ele faz um apelo para que se conceba a ciência a partir das questões materiais. E aí ele já tem uma teoria, um entendimento sobre como é que a história das sociedades humanas se desenvolvem. E por isso ele faz uma crítica aos contemporâneos dele que pensavam a partir de premissas, quer dizer, ideias burguesas e ideias religiosas, ideias cristãs. E aí ele vai colocar isso de lado. Ele vai dizer que a ciência, a história, a filosofia precisam se desenvolver a partir da observação de como a sociedade se organiza para produzir, como os homens se organizam para subsistir. E aí o foco dele vai ser a produção e, consequentemente, ele vai chegar até o tempo dele, que é o século XIX, analisando a sociedade, que é a sociedade capitalista que explora o trabalhador, e aí ele vai tirar diversas conclusões sobre esse processo de organização do capitalismo, da organização do trabalho e da organização da exploração do trabalhador. E isso vai servir para que a classe trabalhadora contestasse o capitalismo, se organizasse para derrubá-lo, para propor uma outra forma de sociedade, não mais baseada na exploração do homem pelo homem. Isso tudo aqui a gente pode dizer sobre o prefácio e sobre a introdução, tá? Então tem muitas ideias, eu espero que vocês apresentem as críticas
e fichem, anotem, porque é uma obra fantástica, é uma obra apaixonante que do século XIX nos fala com tanta propriedade sobre o nosso tempo, né? Então ele nos coloca a necessidade de fazer a crítica sobre o lugar de onde fala o intelectual, porque ele coloca a crítica aos filósofos alemães, jovens hegelianos que ele chama, por quê? Porque são indivíduos que pensam a partir do lugar social de onde eles estão, que é a burguesia, e querem aplicar as suas ideias para uma interpretação para toda a sociedade de classes. É aí que ele vai identificar depois os elementos que garantem a reprodução do capitalismo, que são, por exemplo, a ideologia e a alienação da classe trabalhadora. Aí aqui na introdução 1, ele vai criticar o Feuerbach, ele critica o Strauss, ele critica o Otto Bauer, mas a questão principal é que a filosofia ela precisa colocar os pés no chão e se dedicar a mudar a sociedade, porque ele diz que muito já tinha sido escrito e dito sobre a filosofia e a filosofia ficava encastelada em torno de si mesma. Então a preocupação dele é a mudança social. É nesse sentido que ele faz a crítica dos jovens hegelianos e dos seus antecessores.